Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje neste vídeo nós vamos conversar sobre qual é a importância do professor ser leitor e o que isso significa e como ser um professor leitor modifica nossa relação no incentivo à leitura. Antes de continuar este vídeo, eu quero convidar a você a curti-lo aqui embaixo e se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva e ative o sininho para não perder nenhuma notificação aqui do canal. E se você está gostando do conteúdo que eu estou produzindo e acredita que ele pode interessar algum professor, professora, algum amigo, amiga, compartilhe com ele. Vamos criar uma comunidade de conhecimento, afeto e muita literatura. Bem, qual é a importância do professor ser leitor e qual a sua importância no processo de incentivo à leitura? Na última pesquisa Retratos da Leitura, foi apontado que os professores e as professoras são os principais agentes de incentivo à leitura depois das mães. Eu vou colocar o link para vocês conferirem toda esta pesquisa aqui na descrição do vídeo. A partir do que foi exposto na pesquisa, podemos entender que o principal contato das nossas crianças e jovens com a leitura, com a literatura, vai ocorrer dentro do espaço da escola e o professor e a professora vai ser o seu principal agente de incentivo, de mediação. Agora eu vou abrir um parênteses para comentar com vocês o meu processo de formação como leitora, porque eu acredito que ele vai ajudar a gente a compreender um contexto bem maior. Eu não me formei leitora dentro da minha casa. Quando eu fui criança e adolescente, na minha casa não havia livros, nem biblioteca, nem escritório. Os meus pais são pessoas muito simples e eles também não tiveram contato com a leitura, nem na infância, nem na adolescência, e agora eles possuem contato a partir de mim. Meu contato com os livros aconteceu efetivamente na escola, com as professoras de português, de literatura, que levavam os livros e conversavam com a gente sobre esses livros. Eu nunca esqueço de uma professora muito especial, que quando ela falava dos livros, os olhos dela brilhavam. Era uma paixão que contagiava a gente e que fazia a gente querer conhecer aqueles objetos com aquelas narrativas. Abri esse parênteses aqui para poder falar da minha formação como leitora, para que vocês pudessem também pensar como e quando foi o seu primeiro contato com a leitura, com a literatura? Houve algum agente importante, incentivador, mediador desse processo? Que tal vocês deixarem aqui nos comentários as respostas dessas perguntas e o nosso bate-papo continuar por lá também? Pensar na nossa trajetória, no modo como nos tornamos leitores, faz com que a gente pense nas nossas práticas dentro e fora da sala de aula. Quero trazer para vocês neste momento a pesquisa do professor Ezequiel Teodoro da Silva da Unicamp, que ele realizou com professores do estado de São Paulo e olha o que ele averigou. Vejam só. Diferentemente do que se costuma pensar, a idade de maior frequência da leitura não foi a infância nem a adolescência, mas sim o período que vai dos 18 aos 40 anos, inclusive sofrendo forte influência de professores de cursos de especialização, extensão, mercado, etc. Pelo quadro de respostas, tudo leva a crer que os professores começam a ler com mais frequência depois que entram para a faculdade. Podemos verificar, então, pela pesquisa apontada pelo professor Ezequiel, que essa é uma realidade da maioria dos brasileiros. É preciso nós compreendermos que o nosso país é marcado por uma desigualdade social avassaladora e que essa desigualdade pode marcar muitas dessas experiências de leitura e de formação de leitores. Com isso, nós vamos ter algumas crianças que vão ter acesso aos livros, à literatura, desde pequenininhas, e uma grande maioria que vai ter acesso somente dentro do espaço da escola, por meio dos professores e das professoras, que serão os seus mediadores. Daí a importância desse professor e dessa professora ser
leitor, ser leitora. O professor, como leitor, é pensar um sujeito que lê literatura, seleciona livros e que os leva para dentro da sala de aula para propor diálogos com os seus alunos. Quanto mais esse professor ler, quanto mais ele tiver acesso aos diferentes livros, autores, mais ele vai conseguir propor diálogos e conexões entre os livros lidos e também pensar nas possíveis conexões com as outras artes, como a pintura, o cinema, o teatro. Essa nossa conversa aqui é apenas o pontapé inicial das nossas reflexões. Por isso eu proponho muitas perguntas. E agora eu faço outras. Eu sou um professor que leio? O que eu leio? Eu converso com os meus alunos sobre os livros que eu leio, sobre os livros que nós estamos lendo? Todo esse movimento de pensar o professor leitor, que é o mediador dentro da sala de aula e que é decisivo no incentivo e na formação de leitores, é um processo, não se esgota, nunca se acaba, é contínuo. Estamos continuamente lendo, conhecendo novas leituras, propor novos diálogos, novas percepções de mundo e novas possibilidades de existência. Como eu disse para vocês, essa nossa conversa é o início das reflexões, para nós pensarmos as nossas práticas, a nossa relação com a literatura, pois nós, professores e professoras, somos e seremos os agentes de transformação. Para terminar essa nossa conversa, eu quero propor para vocês uma outra reflexão. E essa outra reflexão parte de um livro. É o livro Ao Revés do Avesso, Leitura e Formação, do professor Luiz Percival Leme de Brito. Pessoal, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!